Bom dia para você, né? Nessa manhã, a qual Deus ele mais uma vez nos trouxe, né? Com saúde, com fôlego de vida, a qual Deus, né? Preparou, né? Para nós nesse dia, porque se não for, né? A presença do Senhor, né? O fôlego que Ele nos traz, nada, nós não somos nada, né? Nós estamos aqui nessa manhã, né? Manhã chuvosa, né? Como você tem passado, como, né, você passou sua noite. Nós estamos aqui para a glória de Deus em mais um Café com Palavra. E eu desejo de coração que o Senhor Jesus ele venha abençoar a sua casa, a sua família, seu trabalho, tudo que você possui, né? Deus ele te deu um dia coroado de bênçãos, que o Senhor ele te deu um dia grandioso na presença do Pai, né? Bom dia, Mabel, bom dia, Eliane, Pai Senhor Jesus. Nós estamos, né, caminhando, né, passeando dentro do livro de Êxodo, né, esses dias assim, Deus tem nos permitido, né, estar na palavra, né, tendo essa grande, rica oportunidade, né, que eu falo que é uma oportunidade muito grande, de nós estarmos aqui na presença do Senhor, desfrutando, né, daquilo que Ele nos fala. Isso é muito grande, né? Então, assim, tudo dentro daquilo que nós podemos fazer, né? Ontem eu não pude fazer a live, né? Mas hoje estou de volta aqui, né? Para honra e glória do Senhor, né? E tem dia, né, que Deus ele quer algo diferente de nós. Nós temos que estar atentos. Nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos, né? A nossa vida espiritual nós não podemos seguir e falar, todo dia Deus deu um direcionamento, vai ser assim. Não. Ele deu aquele direcionamento, mas fica tudo no querer dele. O dia que ele quiser mudar, ele faz, porque nós estamos segundo, né, a tua vontade. O comando vem do Senhor, né? E nós estamos aqui para fazer aquilo, né, que Ele quer, porque a glória é dele. Bom dia, irmã Pai Senhor Jesus. Deus, Ele ministrou algo no meu coração tremendo hoje dentro dessa palavra. Bom dia, Renato, Pai Senhor Jesus, Tatiana. Eu fiquei maravilhada com a palavra que o Senhor, Ele tem falado, né? Deus tem trago coisa grandiosa através da palavra no meu coração. E nós ali, continuando no versículo, no capítulo 24, né? Não é bem sobre isso que eu vou falar, mas tem algo aqui que não tem como passar despercebido não, né? No capítulo 24 do livro de Êxodo, nós vamos ler hoje, né? Nós vamos estudar o 25, né? Falar, né, sobre o 25, né? Eu nem vou falar que é estudo, porque senão... Aí a palavra de Deus fala assim no versículo 12 do 24. Disse o Senhor a Moisés, suba o monte e venha até a mim e fique aqui. Ele daria as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi... Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Você pode observar aqui, né, que Moisés ele foi convidado, ele foi chamado. Ele foi chamado à presença do Senhor. Todas as vezes que ele subia o monte, o Senhor o convidava. E por causa da obediência, o Senhor chamava ele novamente. Por causa, né, dadas as circunstâncias que Deus entregou ele, né, para desenvolver, para fazer, para liderar um povo, para estar à frente desse povo, Deus o deu condições para que ele tivesse força física e espiritual para cumprir esse chamado. Deus, quando nos entrega algo, Deus, quando faz algo, quando nós nos disponibilizamos, o Senhor Jesus se responsabiliza pelo restante. E nós vemos aqui, né, através da palavra, que todas as vezes que o Senhor chama, ele de pronto, ele atende e ele sobe o monte. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que durante 6 dias a nuvem, ela cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor dentro dessa nuvem, né, a palavra diz que o Senhor, ele habita, né, dentro de nuvens, né? A palavra de Deus nos diz isso. Então o Senhor, ele chama Moisés ao monte. Ele apresenta ali durante 6 dias e no 7º dia ele chama.
Se você talvez comece uma oração e você ali, com poucos dias, você já está desistindo, você corre o risco muito grande de você não sentir a glória de Deus quando Ele te chamar. Se você faz algo, coloca algo diante de Deus, um propósito diante de Deus, e por você não ver ainda, você começa a desistir, descer o monte, voltar para trás, você corre um risco muito grande de você não participar, de você não receber aquilo que o Senhor preparou para você, não porque Deus falou e não cumpriu, mas por causa, né, da desistência. Ele permaneceu aqueles 6 dias ali aguardando. E no 7º dia o Senhor se apresenta e chama Moisés. Então, assim, quando a palavra de Deus fala que ele entrou dentro daquela nuvem, ele permaneceu ali durante 40 dias e 40 noites, nós conseguimos imaginar que a própria presença do Senhor sustentou Moisés. Nós conseguimos entender que a própria presença é o sustento, é o alimento, é aquilo que nos segura. E não tem condições, né? A que ponto você está envolvido com a glória de Deus? Até que ponto você está envolvido com a glória do Senhor? A ponto de você esquecer o que tem do lado de fora? Até que ponto você está envolvido com a glória de Deus? Até como você ali, né, consegue desempenhar algo para Deus dentro do jeito que o Senhor fala, sem estar comprometido com pessoas? Porque muitas vezes nós vamos nos enganando. Você muitas vezes pode estar se enganando, faço isso, faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho cargo, eu tenho isso, mas você não está envolvido com a glória. Você pode muito bem estar ouvindo coisas e você está sentado de um lado e do outro. Você ouve do lado de lá, ouve do lado de cá e você fica o quê? Como covarde. Sabe por quê? Porque muitas vezes assim nós temos feito. Até que ponto nós estamos envolvidos com a glória de Deus? Porque quando nós estamos envolvidos com a glória de Deus, nós não temos medo da opinião alheia. Vai ter pessoas que vai parecer que estão até falando coisas que são até certas, mas você experimentou o poder, você experimentou a graça e você sabe que não é daquele jeito aquela conversa. E você tem mantido uma covardia, porque você o quê? Não consegue envolver com a glória de Deus, porque você não consegue soltar opiniões de pessoas. Você não consegue liberar, você não consegue se posicionar. E quando você perde o seu posicionamento, você começa o quê? A ir na opinião desse, daquele, a fazer do jeito desse, daquele. Você começa a simplesmente se perder da glória de Deus. Você quer muito participar da glória, mas a glória de Deus não é para participar, é para que ela nos envolva. A glória de Deus não é para que nós venhamos se assistir. Eu vou assistir a glória de Deus. Não, a glória de Deus é para que nos envolva. É para que o Senhor venha nos tomar e você entrar de corpo e alma. Moisés não enfia o braço naquela nuvem e fica com o corpo do lado de fora. Ele não coloca o pé ali dentro daquela nuvem e fica com o resto do lado de fora. Não tem como. Não tem como. É verdade. O muro do diabo. É verdade, Renato. Não tem como, não tem como, eu não tenho como, eu vou tocar na glória de Deus de alguma forma, eu vou esbarrar com a verdade, trazendo dentro de mim uma mentira, dizendo que eu estou salvo, se eu não estou o quê? Imerso, eu estou submerso, eu estou dentro, eu não deixo o Senhor entrar, não deixo Deus fazer, é corpo, alma e espírito, é a tricotomia, corpo, alma e espírito. Não tem como. Eu entrego até certo ponto e eu quero receber, eu quero entrar na nuvem. Você só entra na nuvem quando você se compromete com a glória a tal ponto de que você tenha perca, de que você tenha prejuízo sim, e eu não digo daquilo que o inimigo vai tomar, mas muitas vezes você vai ser apertado, vai ser empurrado, súbia, mas quando você começar a ser apertado, é o Senhor levando você para uma atmosfera e um nível diferente na presença. Enquanto você
Fala, olha só, eu até sei o que Deus mostrou, eu até sei o que Deus falou, eu até sei, mas eu preciso ficar aqui mesmo, porque senão olha o que vão falar. Você não está comprometido com a glória de Deus, então não espere dele aquilo que você não tem capacidade para entregar para ele na totalidade daquilo que ele já falou. A palavra de Deus vai nos dizer: Moisés sobe ao monte. Deus se apresenta numa nuvem durante 6 dias. E no 7º dia que Deus chama Moisés, olha a permanência. Olha a permanência. E Deus se apresenta e fala: vem, agora você já ficou aí, agora você já estava aí, agora você já estava aguardando, agora você não está mais comprometido com esse ou com aquele, que esse vai pensar, que aquele vai pensar. Isso é coisa de gente que está no leite. Se comprometa com a glória de Deus, se comprometa com a presença de Deus, se comprometa, entra na nuvem com o corpo todo. Deus não te deu força, fôlego de vida para trazer fofoca sobre a Cadaraçuminécia, sobre a casa que você vai, o lar que você pisa, o meio que você congrega, o meio que você anda. O Senhor te colocou de pé para que você vá proclamar as boas novas do Evangelho. Nós temos que parar de normalizar isso. Mas não tem problema, eu falo aqui, não, o Senhor está te chamando para a nuvem. Mas é só uma conversa? Não. Eu estou conversando para orar, não é para orar, é porque você gosta de falar. E Deus está te chamando para dentro da nuvem de glória. Deus está te chamando para ser envolvido no poder do Espírito. Deus está chamando você para um nível novo, para uma dimensão nova. Deus está chamando você para o sobrenatural na presença do Senhor. Não adianta correr. 40 dias. Eu fiquei aqui, eu estava meditando, falei: Senhor, 40 dias e 40 noites ali, submerso, entrou dentro da nuvem com a presença do Senhor, alimentando, sustentando o físico e o espiritual. Só a presença de Deus tem a capacidade para fazer isso. 40 dias e 40 noites dentro da nuvem, dentro do propósito, dentro da promessa, dentro da visão do Pai, da visão do Pai Celestial, daquele que deu maná, mas também da mesma forma que ele entrega o maná, ele diz: vem, que eu quero santidade, vem e aproxima de mim com santidade. Santidade é a obra que você faz, santificação é a obra que o Espírito Santo opera. Você vai apresentar santidade, vai se separar do mal, e Deus, o Espírito Santo, vai mover você em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver em nós obra de santidade, santificação, ninguém verá o Senhor. Hoje você prega perfeição, não, eu prego o Evangelho. Se está escrito aqui, a palavra de Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Mas não dá para separar. Isso mostra o quanto você está comprometido com esse ou com aquele, que você já não pode mais soltar, e você tem que ficar mediando aqui e ali, ó. Porque você ouve de um lado e ouve do outro, e você sabe que está certo, mas você não se posiciona. Você ouve lá e ouve cá. Tem gente aqui na live que o Senhor está dizendo isso. Você está ouvindo aqui e ouvindo ali. E você sabe. Mas por você saber o que está certo e o que está errado, mas não ter coragem de posicionar, quando você cala, você manda o que está certo para a forca. E o Senhor está vendo isso, a sua falta de posicionamento. Mesmo experimentando os milagres, mesmo vendo tudo que Deus fez, você tem se mantido o quê? Aqui e ali. E eu vou falar com você, como disse o Renato aqui, o muro é do diabo. Ou você se posiciona ou posiciona, não tem tempo mais. O Senhor ministrava no meu coração e eu aqui me arrumando para a live, Deus falava: filha, nesse tempo à frente, quem não tiver vida, Aramanda súbia comigo, não vai suportar as coisas que há de vir. Falei: Senhor, não quero assustar ninguém com isso, mas isso precisa ser falado. Desse tempo à frente, se você estiver mediando aqui, ali você vai ser carregado. Decamanassúbia. Não precisamos pedir licença para ninguém para fazer o que Deus quer que fazemos. Exatamente.
desse tempo à frente, quem não priorizar comunhão com Deus, principalmente a qual Deus já vem falando, pessoas a qual Deus já vem trabalhando, tratando, nesse tempo para frente, se não houver prioridade para a vida espiritual, vai ser carregado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo do cumprimento da palavra de Deus. E quando chega este tempo, nós sabemos o quê? O que acontece com a igreja? O inimigo não vai ficar de braço cruzado olhando você subir, olhando você ser arrebatado, olhando você ir para o céu. Ele não vai ficar. Ele é seu inimigo. Ele tem para ti todo dia apontado para ti uma arma. Ai, Rose, você está falando isso para me ficar com medo? Não, é para você se mover em direção ao Senhor. E falar, se o Senhor é comigo, o que me falta? Tem pessoas que têm dificuldade de expressar a verdade. Vai ter um dia que você vai se posicionar. Há uma necessidade no meio da família, no meio de tudo que a gente estiver vivendo. Há uma necessidade de posição. Nem todo dia, eu não vou dar a minha opinião, porque senão você é covarde. Nem toda hora é para falar, mas se o Senhor falar, se posiciona, se levanta. Eu não vou falar porque você está comprometido com os dois lados. Aí tem pessoas que não são servas ainda, não estão na presença, mas se levantou um mal perto delas, ela fala, isso aqui eu não aprovo. Enquanto muitos conhecem a palavra e fica cozinhando no canto, falando, não, deixa, vai deixando. E o Senhor olhando o quê? A sua covardia. E você olha, por que está dando tudo errado? Por que não acontece nada? Porque você não se posiciona. Não é só oração. A oração, ela pode demais, mas o posicionamento projeta você dentro do reino. Posicionamento é obediência, posicionamento é transformação. Não pense você que é fácil posicionar, não é. Posicionar dentro de uma família que olha para você e trata você como qualquer coisa, menos como aquilo que você é. Não é fácil se posicionar. Tem um dia que Deus fala, eu estou chamando você. E isso é suficiente para o inferno inteiro se levantar. Vai ser na parentela, vai ser na família, vão olhar você como uma coisa que você não é. Mas o Senhor fala, vem para dentro da nuvem. Vem para dentro da nuvem. Moisés ficou dentro dessa nuvem 40 dias e 40 noites. Você só consegue desfrutar de coisa extraordinária se você tiver capacidade de posicionamento e obediência ao Senhor. Não tem como preparar algo para Deus. Olha, eu estou aqui preparando para Deus, estou aqui limpando para Deus. Não, você não está, você está se enganando. Eu estou fazendo para Deus, mas você está vendo certo, está vendo errado e você está participando. Não, eu estou aqui, estou fazendo isso aqui para Deus. Não está fazendo para Deus, está fazendo para o homem. Porque fazer para Deus é andar com a verdade. Rose, como você fala isso com conhecimento de causa? Muitas vezes a gente é o quê? É tido como ruim. Por quê? Porque você não concorda com atitudes erradas. Onde? Em quem está à sua volta. Quem você conhece. Muitas vezes até a parentela nossa. O simples fato de você falar isso está errado. Isso não está dentro da palavra. Você passa a ser odiado. E o nome da gente é carregado para lá e para cá. E o Senhor fala, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Decalamandá súbria. Adianta a gente falar, eu sirvo a Deus, mas eu tenho visto a glória de Deus. Você ora? Sim. Você prega? Sim. Você expulsa demônio? Sim. O que é que Jesus falou? Jesus falou assim, olha, vocês não ficam alegres aí por vocês estarem expulsando demônio e vocês não se alegram com isso não. Vocês se alegram de o nome de vocês está escrito no livro da vida. É o quê? Eu expulso demônio, mas no último dia apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. E daí que expulsa o demônio? E daí que eu oro e é curado? Requemebassai. Deus usou uma jumenta, lá manda subir a canto, manai. Não é o quanto você ora, não é sobre o que você fala, não é sobre as suas obras, de comanda sébia. É sobre se você está obediente àquilo que Deus fala. De comanda sébia. Vai ter dia que vão olhar para você e falar, nossa, é isso. Tem pessoas que falam, você não importa com as coisas que falam de você. Eu não tenho tempo para isso, eu estou envolvida com a glória. Eu não tenho tempo para ficar escutando e eu detesto que a Rosa estão falando isso de você. Tá, mas você estava ali dando liberdade para ouvir. Você deu liberdade em algum momento. Eu recebi uma mensagem um dia desde uma amiga minha, gente, é uma missionária que eu amo de coração. Ela falou assim, eu estava no meio de pessoas
e falando sobre você, da aliança que nós temos. E eu abri a boca e falei, olha, eu não aceito que toque em nem menciona o nome da Rose. Porque tudo aquilo que ela fala na minha vida se cumpre e eu não aceito que toca. Eu falei assim, aí Jesus, o que é isso? O Senhor falou assim, isso é lealdade. Aí você fala assim, não, mas eu ando com você. Mas aí eu tô escutando a gente falar, será? Não, mas será que é? Você viu Deus trabalhar, você viu Deus fazer, e você ainda fica, você deixa o seu irmão ser rasgado na boca do lobo. Mas você diz que é servo? Gente, perdoa, mas eu tenho que falar. O Senhor fala, você não tem que deixar pra lá. E eu não deixo passar, quem me conhece sabe. Sabe por quê? Deus exorta para limpar. Deus exorta para purificar. Logo que eu cheguei na presença de Deus, Deus tratou comigo tremendamente sobre lealdade. E se tem uma coisa que não fica perto de mim, é isso. De jeito nenhum. Você pode ter qualquer, você pode voar, flutuar, pregar, cantar, fazer o que for. Mas se você não tiver lealdade a mim, que dirá a Cristo. Se você não for leal aos seus amigos, que dirá a Deus que você não vê. Se você não tiver lealdade, você não tem nada. Porque é um dos princípios para viver aqui embaixo. Quanto mais para o céu. E como que Moisés entra nessa nuvem? Ele foi leal àquilo que o Senhor ordena ele fazer. Ele foi leal à promessa que o Senhor havia liberado e começou a cumprir ali. O que Deus fez? Deus falou, olha, vai lá libertar aquele povo. E ele vai, e ele sai com aquele povo. Deus fala, vou abrir o mar, toca aí, eu vou abrir. Porque havia o quê? Deus não aceita a falta de lealdade e você também não deveria. Você é filho de Deus, a palavra de Deus diz que somos a imagem e a semelhança. Se há semelhança entre você e Cristo e na sua boca há fofoca, você não está semelhante ao Senhor. Ah, você está falando de perfeição? Não, porque na hora que a gente começa, a gente já arreda Satanás. Ah, sai daqui. Sai daqui porque você não cogita das coisas de Deus. Sai daqui. Ah, mas você prega muito duro. Não, mas a palavra de Deus ela não é de outro jeito, ela é assim mesmo. E no livro de Êxodo, no 25, isso aqui é os requisitos para estar dentro da nuvem, tá? A gente nem entrou na palavra ainda. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Deus vai lá e fala com Moisés, olha, gente, tudo foi detalhado. A forma que seria construída a arca, o jeito que Deus queria, até as cortinas. E você não ora para você tomar uma decisão importante, sendo que até as cortinas do tabernáculo Deus deu as medidas. Você não ora para saber, Senhor, eu fui convidado para estar em tal lugar, o Senhor quer que eu vá? Senhor, eu fui convidado para fazer isso, o Senhor vai junto? Senhor, eu preciso estar na rua, tal horário assim, mas é da vontade do Senhor? Até as cortinas do tabernáculo o Senhor deu as medidas, Deus deu os materiais, Deus deu tudo. E antes que o tabernáculo fosse construído para que o Senhor habitasse no meio do povo, ele fala com o quê? Moisés pede oferta ao povo. Está sendo construída uma obra, está sendo levantada uma obra. Vai lá e pede o povo. Olha o que Deus pede. E a gente achando que dá muito, faz muito para Deus. Olha, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração compelir a dar. Não dê nada, fala, eu vou fazer para Deus, mas o seu coração triste e você fazendo por obrigação, nada. Quando você entrega de coração, o Senhor recebe e flui. O Senhor simplesmente recebe e o Senhor opera em todas as direções da sua vida, né? Não faça, eu vou fazer porque tem que fazer, de forma alguma. Eu não faço isso não. Eu não tenho coragem não, eu já fiz muito isso, fazendo as coisas por obrigação, fazendo oferta do Senhor por obrigação, faço não. Receba de todo aquele cujo coração compelia a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles. Ouro, prata e bronze. E a gente achando que dá oferta. Fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira e acácia. Azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Deus está falando assim, olha, o tabernáculo vai ser construído, mas vai ser feito do jeito que eu estou pedindo. Eu vou habitar segundo a obediência, do jeito que eu estou falando. Aí nós vamos organizar uma festividade, fazer alguma coisa. Igual esses dias o Senhor falou, faz uma confraternização.
Agora, no final do ano, na tarde de oração, eu fui do jeito que Deus colocou no meu coração. Falei, Senhor, como que é pra fazer? Deus falou, faz desse jeito, assim, assim. Eu não tenho coragem de falar assim, não, eu vou fazer isso aqui. Eu já fiz isso demais, isso só dá errado. Ah, eu vou fazer assim, só dá errado. Se é pra Deus, é Deus que vai falar a forma que Ele quer. Se o culto é pra Deus, é Deus que se apresenta e diz o que Ele quer. Se é para Deus a festividade, Ele vai dar as medidas. Ah, mas Deus não fala. Deus continua falando. O mesmo Deus que operou no passado, opera no presente. O negócio é se vai ter no meio alguém que está afiado com o Senhor para ouvir a voz de Deus falar e dar o direcionamento. Então, como obedecer a Deus é difícil, como andar na presença é difícil, vamos seguir o que nós queremos e fazer do nosso jeito, porque dá trabalho ter vida com Deus, dá trabalho ouvir Deus. Dá trabalho saber de que jeito que Ele quer. Então vamos fazer. A gente diz que está fazendo para agradar o Senhor, mas o Senhor não recebe. Porque não foi do jeito que Ele quis. Porque aqui, segundo a palavra de Deus, as ofertas foram tudo do jeito que Deus falou. Tanto as ofertas quanto a construção da arca, quanto a construção do tabernáculo, do jeito que Deus ordenou. Eu não posso falar que é o aniversariante, vou fazer aniversário para ele, se o próprio aniversariante não puder escolher nada. Ele não vai ter autoridade para fazer nada. E como que eu quero presentear ele? Como que eu quero fazer algo para ele? Ah, eu vou fazer para Deus, mas Deus não pediu. Ah, mas eu quero fazer para Deus. Não, Deus não pediu. Deus não está pedindo isso. Deus não está pedindo isso, esse pulo, tudo. Ah, não estou falando de mover de presença, não. Eu estou falando dos movimentos, que muitas vezes a gente pula para lá, para cá, corre para lá, e Deus está falando, não pedi nada disso. Eu pedi presença. Eu não pedi nada disso, eu pedi que entre na nuvem. Eu não pedi isso, eu pedi presença, eu pedi glória. Eu não pedi isso, eu pedi que vocês ouçam e eu capacite, o meu poder seja derramado. Eu não pedi mesa, eu pedi graça sobre vós. Eu não pedi mesa, eu pedi obediência, nem com a sébia. Eu não pedi isso, eu pedi que vocês obedeçam e entrem na nuvem dentro da minha presença. E nós estamos vendo muito movimento e eu não estou aqui para criticar a vida de ninguém, a igreja de ninguém. Eu estou dizendo sobre o que está fora da palavra e isso não é problema meu. Eu tenho que prestar conta ao Senhor aquilo que eu estou entregando aqui. Só a minha vida. E isso eu tenho certeza, eu acabo de sair daqui, eu vou prestar conta. Senhor, eu estou entregando, Pai, esse café ao Senhor aqui. Ó. E se não estiver do jeito que o Senhor quer, né? O Senhor falou, o café vai parar durante 2 semanas. Eu falei, vai parar, Senhor? O Senhor falou, vai. Vai porque você precisa descansar. Tudo que vem de Deus traz paz, verdade. E o Senhor falou, vai descansar. E é verdade, nós não temos necessidade de corre para lá, corre para cá. Você está se enganando. Ah, eu estou fazendo para Deus. Não está não. Tá não. Sabe por quê? Porque tem uma área da sua vida que está lá travada e você não consegue resolver. E você orou muito por isso e está lá e você está correndo atrás de outras coisas. E a palavra de Deus vai dizer, olha, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal. Até o que ia ser colocado no colete sacerdotal, o Senhor especifica. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Como? Com a condição de que seja feito do jeito que ele disse. A presença só vence a obediência. A presença só vence na preparação a direcionamento de Deus. A presença só habita dentro daquilo que ele quer que seja feito. A presença só vem, e aí você olha, né? Tipo, e acabou. E foi-se a glória de Israel, né? A mulher tendo o bebê, ele cai da cadeira ali, porque estava muito gordo. Se estava gordo, significa que não tinha movimento. Se não tinha movimento mais, né? Não andava, não estava se movimentando. Que essa gordura não quer dizer só gordura física. Não tinha mais mobilidade, nem física, nem espiritual. Eli cai da cadeira, a nora dando à luz ali um filho. Ele sai para a guerra. A arca de Deus fica onde? E aí Israel é vencido. Mas antes disso, os filhos de Eli faziam o que queria dentro do templo. A oferta era levada ao templo antes que o Senhor pegasse aquilo que era dele, descesse, consumisse, eles já estavam com o garfo pegando as partes mais gordas da oferta, do sacrifício, e eles pegavam para eles se prostituíam dentro do templo.
E essa prostituição custou caro. Israel foi vencido naquele dia. O nome do menino ficou o quê? Icabote. Icabou. E foi-se a glória de Israel. Deus não se apresenta no meio de desobediência. Irmã Elza falando, irmã, depois eu vou orar, irmã. Então a palavra de Deus fala isso. Não adianta, não adianta. A gente tem que entender. Nós precisamos entender. A palavra já libera cura, irmã. Eles ficaram ali, ó, anos se prostituindo dentro do templo. Eles ficaram anos fazendo isso, fazendo aquilo. Anos fazendo o que queriam dentro do templo. Só que quando a oferta chegava, quando o sacerdote, né, que tinha que apresentar a oferta ao Senhor, o que os filhos de Eli faziam? Pegava lá o garfo e pegava aqueles melhores pedaços. Deus foi se irritando com isso. Parecia que Deus não ia fazer nada. Ninguém ouvia mais a voz de Deus até Samuel entrar naquele lugar. Ninguém ouvia a voz de Deus até que Samuel, a qual Ana chorou. Deus envia a ele, o seu choro vai gerar algo que é resposta de Deus para a vida de muita gente. O seu choro, quando Deus te der vitória, vai ser para a glorificação do nome de Deus tão grande que o Senhor vai falar assim, olha, você chorou até aqui, eu deixei você aqui, ó, clamar, chorar, agora fica aqui, eu vou te entregar. Vou te entregar, e quando eu entregar para você, é para a minha glória. E Samuel entra e Deus começa a falar com o menino. Não tinha mais a voz de Deus naquele lugar. Mas quando o escolhido de Deus chega naquele lugar, Deus fala. E Deus revela para Samuel algo que não revelou para Eli, algo que os filhos não sabiam, algo que ninguém, porque a voz de Deus tinha ido do templo. Era templo ainda sim, era a casa de Deus sim, mas a voz de Deus não estava ali mais. É a coisa mais triste que é você ver que é templo, é ainda ter aparência de templo, mas a nuvem não está lá. A voz não está lá, a presença não está lá. É terrível. É templo, tá tudo lá, mas cadê a voz de Deus? E Deus começa a falar com Samuel. Até que o dia que Deus fala, agora eu tô dando um basta nisso aqui. Agora eu tô dando um basta nisso aqui. O que você não faz hoje, o que você não corrige hoje, isso vai perpetuar na sua descendência. Se você for omisso agora, vai perpetuar na sua descendência. Se você for obediente agora, também vai perpetuar na sua descendência. E a palavra de Deus vai dizer, farão um santuário para mim, eu habitarei, habitar, morar, estar continuamente. Ó. Façam tudo como eu lhe mostrar. Não é do meu jeito, não é de qualquer jeito, é do jeito que ele mostrar. E a palavra de Deus vai dizer, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-a em teus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro. Coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que te darei. Ah, mas tinha necessidade de tanto ouro? Sim, estava carregando as tábuas da lei, né? Precisamos saber ouvir quem Deus envia para falar a verdade. Verdade, Renato. Ia carregar o quê? O mais importante que tem? As tábuas da lei, os mandamentos, dentro dessa arca, né? Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhes darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 de largura. 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando só uma peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Meu Deus! Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio de 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você, olha isso, e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ou seja, para ter direção, tem que se encontrar com ele. Ah, mas eu vou fazer, tem que buscar. Custa tempo, custa não se envolver com coisas, custa não querer negociar a presença.
Ah, mas eu vou fazer. Custa tempo. No seu encontro comigo, eu vou lhe dizer tudo o que você deve fazer, Moisés. Eu vou te dar os mandamentos. Eu vou entregar a você os mandamentos. E nesses mandamentos, você vai colocar lá dentro. No seu envolvimento comigo, eu vou revelar o que eu quero. Eu vou te entregar mediante o seu envolvimento comigo. Não tem isso nem aquilo. Quanto mais envolvimento com Deus. Aí você olha alguém e fala, nossa, mas ele serve a Deus, mas ele tá precisando disso e daquilo. Calma. Nossa, mas ele serve a Deus, mas tá faltando isso. Calma. Fica calmo. Deus sabe a hora de fazer. Ah, mas ele serve a Deus, ele é servo de Deus, mas ele... Nossa, mas ele... Meu Deus, mas a vida dele não tá resolvida. Calma. Um dia para Deus é 1000 anos é um dia e é isso aí. Ah, mas o Senhor sabe tudo que está faltando. O Senhor sabe tudo que é preciso na minha e na sua vida. E se a pessoa permanece firme com Deus, observa Jacó. Vai para uma terra distante, né? Ah, mas Jacó ele roubou a bênção do irmão. Eu tenho minhas dúvidas, porque quando ele nasce, Deus fala, olha, esse aqui, mais novo, ele vai, o mais velho vai servir o mais novo. Ou seja, ali a primogenitura já estava com Jacó. Ah, mas ele trapaceou. Em algumas partes eu olho e falo assim, Senhor, mas o outro foi lá e fez o quê? Foi um prato de lentilha. Quem não valoriza a presença, não precisa receber. O que não pode faltar é a presença. Quem não valoriza a presença, não precisa receber. Esaú não estava nem aí para a primogenitura dele. Porque senão ele não tinha, por causa de um prato de lentilha, vendido. Ele só vai sentir depois que ele perdeu. E depois que ele perdeu, não tinha mais como. Jacó foge para outra terra. Deus se apresenta. Deus se apresenta, ele volta, ele faz um concerto com o irmão, mas antes disso, gente, qual a possibilidade de você colocar varinha, né? Ele vai lá, recebe o direcionamento, pega aquelas varinhas e coloca lá na frente aquelas varinhas, listradinha, ele risca aquelas varinhas ali, com a faquinha, com o canivete, sei lá, né? Coloca lá na frente do bebedouro dos animais lá. Porque o sogro havia falado, o sogro tio, que os que nascessem salpicado e malhado seria dele, e quase não tinha, né? Então ali ele já era, né, uma pessoa que agia de má fé, sempre. O que nascer salpicado e malhado vai ser seu, porque ele foi cobrar, porque ele trabalhava e ele não crescia. E aí ele falou, então, beleza. O que Deus fez? Dentro daquilo que o outro falou, não havia possibilidade de crescimento. Ele coloca aquelas varinhas riscadinhas na frente do bebedouro, e quando ela se emprenhava, ela já concebia o quê? Salpicada e malhada a ponto de ficar quase que maior do que o rebanho, se não estou enganado, maior do que o rebanho de Labão. Qual a possibilidade de varinha conceber ali, as criações conceber, as fêmeas, e ver as varinhas e sair salpicada e malhada? Não, ali o Senhor estava dando direcionamento para ele obedeceu. E o Senhor fez o quê? Fez o rebanho dele crescer a ponto que ele teve até que ir embora. Ele pegou as mulheres e tudo e foi embora. O Senhor prosperou ele. Então, se você é de Deus, se você serve a Deus, vai ter um tempo que Deus vai honrar, não tem para onde correr. Ah, mas Deus não fez ainda, mas calma, ele vai fazer. Ele começa nos detalhes, ele age nos detalhes. Ah, mas se você serve a Deus, você tem que ter um carro bom, uma casa boa. Calma, deixa Deus trabalhar. Se Deus quiser dar, ele vai dar. Se ele não quiser, ele não vai. Mas isso aí não é base para dizer se serve ou não serve a Deus. Sabe por quê? Jesus nasceu dentro de um curral, dentro da manjedoura. Onde que ele está? Ele se desfez de toda a sua glória. Nasceu na árvore, você está fazendo alusão à pobreza, valorizando a pobreza. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus não usa nada disso aqui embaixo. Ele não precisa de nada disso aqui embaixo para poder se mover em poder e unção. Não. Unção é força capacitadora que ele deposita. Agora, glória, o peso da glória é aquela que desce e te deixa esticado no chão lá, que você não levanta. Deus não se move no meio que a gente vê. Você precisa de coisas, eu preciso de coisas, você está vendo? Não cessa de fazer o bem e a resposta vai vir. Não cessa você de fazer aquilo que é bom. E muitas vezes Deus permite para testemunho. Porque vai ter pessoas que vão entrar na sua casa, na minha tem várias, né? Que entra, torce até o nariz, né? Que olha e fala, nossa, casinha pequena, simples, e o Senhor bem olhando. E o Senhor olhando, falando assim, eu quero ver o que tem dentro do teu coração. Aquele que consegue descobrir a essência de onde o Senhor está, a presença de Deus, ele recebe aquilo que ninguém recebe. Amém? Vamos orar?
que é de Deus vem na hora certa. Exatamente, exatamente. Porque quem não está esperando uma coisa, está esperando outra. Quem não está esperando no financeiro, está esperando na vida pessoal. Quem não está esperando na vida pessoal, está esperando em alguma área da vida. E Deus mantém a gente assim porque a gente precisa ter fé e orar. E vai ter a hora que vai acontecer. Se você tem servido ao Senhor, é inevitável. Mas tem pessoas aqui que precisam o quê? Tem pessoa do seu lado que Deus precisa abrir uma porta, mas antes de Deus abrir a porta, o Senhor quer tratar com essa pessoa. Tá, vamos orar. Deus vai tocar nas suas criações, sim, Eliane. Nós precisamos orar, mas nós precisamos entender. Vai ter pessoas ao nosso redor que o Senhor vai tratar primeiro. E se você não entender isso, a porta continua fechada. Deixa Deus tratar. Deixa o Senhor tratar. Deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu deposito diante de Ti, Senhor, Pai, mais um café com palavra, a qual o Senhor Deus tem falado, Senhor, no nosso coração, ministrado na nossa vida. Papai, eu coloco diante de Ti a vida dos Teus filhos, Senhor, dos meus irmãos. Peço a Tua grande presença, a gloriosa presença, o fogo da Tua presença, a grandiosidade, Pai, do Teu amor sobre a nossa vida. Revela-nos a Tua palavra, ainda que venha doer, mas é para conserto. Porque nós andamos, Senhor, em caminhos que o Senhor muitas vezes olha e fala, sai daí, e nós continuamos trilhando. Papai, coloca sobre nós um direcionamento vindo através do Teu Espírito. Eu coloco, Senhor, Pai, as criações da irmã Eliane, Senhor, filho da irmã Elza, segundo o Teu querer e vontade, segundo a Tua, Senhor, vontade, o Senhor opera, o Senhor trabalha para que, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o nome do Senhor seja glorificado. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor a vida da Tatiana, a vida do Renato, que o Senhor venha descer ali, naquele lugar, poderosamente concretizar a palavra do Senhor sobre a vida deles. Que o Senhor venha cumprir, o Senhor está trazendo, calabassuri cantarabachai, um tempo de cumprimento de promessa na vida deles. Xeremanda sobre ai de comanas. E grande será, Senhor, a Tua presença, Pai, no cumprimento desta promessa. Manda sobre a cantoria laxéria. Traga sobre eles, Pai, respostas. Traga sobre eles, meu Deus, porque o Senhor tem obra grande para fazer no meio desta família. Assim eu deposito eles diante de Ti. E todos os meus irmãos, Pai, que vão passar pela live, aqueles que passassem 1 minuto, Pai, que o Senhor venha falar no coração deles em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, nós Te oramos e Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa. Bom dia, Aline. Depois vocês voltam, né? Quem chegou no final, pega a live do começo, se assim, né, você conseguir. Que Deus abençoe. E o que eu falei aqui, né? Não vamos negociar a presença de Deus, de jeito nenhum. Moisés, o que? 40 dias e 40 noites dentro da nuvem lá, e o Senhor sustentando físico e espiritual. A gente não pode negociar e abrir mão disso, porque o Senhor vai trabalhar na nossa vida, sim. Vai ter resposta, sim. Deus honrou esse homem demais da conta. Amigo de Deus, falava com Deus face a face. Então há uma necessidade, a gente precisa desejar a presença. Desde que eu cheguei na presença de Cristo, esse foi o desejo do meu coração. Senhor, eu quero o Senhor. Eu nunca quis altar. Nossa, nunca quis altar, nunca quis pregar em altar. Eu nunca tive esse sonho, nunca. E Deus sabe disso, nunca. Eu só queria a presença. Deus, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua glória. Senhor, eu quero a Tua presença. O que eu tenho que fazer para ter a Tua presença? E ler a Bíblia, orar e querer a presença. Querer passar, gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo com Ele. Querer ficar perto dEle. O desejo no meu coração sempre foi esse. E eu ainda continuo não desejando altar, né? Rose, você não gosta? Não, eu vou por obediência, fazer o que o Senhor me mandou. Sempre que Ele manda, eu vou. Mas não é, ali não é a Rose, ali é o Senhor Jesus. O altar, ai meu Deus, e se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Nada disso. Eu geralmente não pego muitas coisas para fazer, eu fico à disposição daquilo que Deus quer para mim. O Senhor me dá um direcionamento, eu vou nele. Deu o fim daquilo ali, Deus, o que é agora? O Senhor vai falar, você vai para cá. Eu quero fazer aquilo que Deus quer para mim. Eu peço muito a Deus para não me perder fazendo coisas e pensar que estou fazendo para Ele, quando eu vejo eu já me perdi. Eu gosto de ficar disponível, gosto de visita, gosto de visitar, ir orar onde o Senhor me manda. Amo o evangelismo, amo pregar a palavra. Agora, o altar, estar no altar, está em evidência, gente, isso aí é consequência, é algo que o Senhor quer. Não, a pregação do evangelho não precisa estar no altar. O Senhor falou que ide por todo mundo, vai no seu bairro aí, ó, na sua rua, pregar o evangelho a toda criatura.
É isso, é sobre isso aí, entendeu? Estou aprendendo muito com as suas pregações, independente de religião. Você entendeu tudo agora. Isso aí, é de Deus isso aí. Porque tem gente que fica, mas eu sou da religião tal e não sei o que tem. Você entendeu tudo, né? Nosso Deus é o mesmo, né, Eliane? E o Senhor, Ele tem feito maravilhas na sua vida e Ele vai continuar fazendo nesse plano lindo que Deus tem na sua vida. Ó, beijão, até amanhã. Amanhã é o nosso último cafezinho de 2025, né? Amanhã a gente encerra, né? E vamos parar aí 2 semanas, né? Vai dar até mais, eu acho, né? Vai dar 2 semaninhas. Vamos parar, vamos descansar. Janeiro, início de janeiro. Religião não salva, é verdade, Leone. Eu penso assim também. Vamos descansar, né? E voltar aí pra honra e pra glória de Deus, né? Você é católica, não é? Eu acho que é. Se eu não estou enganado, você é católica. Eu também fui católica muitos anos, né? Muitos anos eu estive lá com os irmãos católicos. Muito tempo mesmo, né? E assim, cantava os hinos da SEBS. Nossa, gente, cantava. Outro mesmo eu tava lembrando de um. Muito tempo, muito tempo. E o Senhor Jesus, ele tem essa misericórdia. Choveu hoje. Choveu só pro crente. Não, gente, chove pro crente, pro católico, pro bandista, pra todos. Se o meu coraçãozinho vai voltar ao Senhor. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. E ele vai fazer. Louvado seja Deus. Ó, um abraço, gente. Até amanhã, 7 da manhã. E depois, passando, só no ano que vem. Fica com Cristo. Até amanhã.